E hoje o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de Jair Bolsonaro para ir à posse do presidente Donald Trump. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi contrário à devolução do documento do ex-presidente. Na decisão, Moraes argumenta que Bolsonaro não apresentou convite formal para a cerimônia e sugere que o ex-presidente dá indícios de que pode fugir do país. Fabi Barroso, eu quero começar com você. Não surpreende, ontem nós trouxemos a posição do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no sentido de negar a devolutiva do passaporte. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, então, acatou o parecer do PGR e Jair Bolsonaro não poderá ir à posse de Donald Trump. Ele deve recorrer ali à primeira turma, mas é pouco provável que seja revertida essa decisão, né, Fabi? Vale lembrar que é a quarta vez que o Supremo nega a devolução do documento. Agora, eu quero te ouvir especificamente sobre as justificativas do ministro Alexandre de Moraes para não devolver, principalmente com essa que ele disse na decisão aqui, vou trazer aqui com aspas para o ministro Moraes. Não há dúvidas de que desde a decisão unânime da primeira turma não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, pois o cenário que fundamentou a imposição da proibição de se ausentar do país com entrega de passaportes continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Bolsonaro para se furtar a aplicação da lei penal, da mesma maneira como vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele acabou trazendo a questão dos presos do 8 de janeiro ali para justificar, para embasar a sua decisão de não entregar o passaporte para Jair Bolsonaro. Olha, eu li essa decisão e eu fiquei pasma com esses pontos que você falou, mas vou abordar alguns outros porque realmente chega a ser inacreditável. Na página 8 da decisão, caso aí o BIM ou a produção tiver disponível, daria para destacar aí que ele relembra a história de Felipe Martins. E ele coloca ali, né, que assim como Felipe Martins chegou a viajar, gente, é surreal. Eu falei aqui, né, na outra oportunidade do surrealismo de Dalí e continua, porque foi mais do que provado. O Brasil está passando vergonha nesse sentido. Felipe Martins não viajou e ele cita essa parte como se verdade fosse. Eu fiquei realmente chocada. Está na página 8 aí da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aqui minhas anotações também, que são absurdas. Primeiro até essa mesmo que você mencionou, Paula, falando de risco de fuga, né? Existe uma história, né? Quando o direito, ele é individualizado, você tem que olhar caso a caso. Então, qual que é a história do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, ele foi presidente do Brasil. Segundo, ele esteve nos Estados Unidos e voltou. Ele esteve na posse do Milei e voltou. Ele demonstrou boa vontade, até de dizer os dias, né, que poderia ficar ali. Se colocou à disposição dos maiores absurdos, mas mesmo assim ele se dispôs. E aí essa parte aí, né, que ele falou, o Alexandre de Moraes continuou dizendo também que não tinha o convite, que isso não foi comprovado. Né? E aí a gente talvez pudesse apontar, talvez aí o Estadão Verifica, já que eles gostam tanto, porque o próprio Estadão Verifica, né, verificou essa parte que aquilo que todo mundo estava reproduzindo nas redes sociais não era igual ao documento que o presidente Bolsonaro recebeu. E aí, assim, a parte que realmente eu não encontrei nenhum embasamento jurídico, tá? Tudo que eu estou falando são argumentos políticos não embasados na realidade dos fatos, muito menos do caso em tela, né? O caso em tela deveria valer. E esse caso em tela aqui, que é o que me deixa mais chocada, é que eles afirmam, tanto a PGR como o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, afirma e reafirma esse grande absurdo aqui que eu vou dizer, que a viagem seria para interesse particular. Né, e não atenderia aí, então, entre o interesse público de mantê-lo no Brasil por uma suposta fuga que jamais aconteceu, sendo que ainda tem, como eu falei, no caso em tela, tem mecanismos que o presidente Bolsonaro poderia ser evadido, já que ele tem, inclusive, passaporte italiano, mas não fez, não é interesse dele, isso está mais que claro. A mesma coisa que a gente continua ouvindo que ele tomou vacina, é mais no mesmo sentido, né? Isso é
Isso é amplamente divulgado, inclusive pelas mídias que eles consideram. E deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, e essa parte, então, de negar com base em quase nada é o ponto de vista político, né? Então, em detrimento de pelo menos 58 milhões de brasileiros que, segundo o próprio TSE, votaram nessa figura que é o maior líder da direita na América Latina, o maior símbolo, não poder ir participar da posse do presidente da maior democracia do mundo. Então, é óbvio que isso tem essa cortina atrás de crise diplomática, de problemas a serem resolvidos no futuro e de vergonha. O que me conforta um pouco, o recurso realmente eu nem considero. Eu acho que a defesa do presidente Bolsonaro provavelmente vai entrar, porque tem que realmente, e é um direito, né, de entrar e recorrer às turmas e até ao plenário, mas não acho que vai mudar, muito menos a tempo. Mas será muito proveitoso também a imagem da vice, né, que foi vice e hoje é esposa, Michele Bolsonaro, sozinha. Espero que deem bastante destaque para ela lá fora, que ela tire então as fotos, né, que pertenceriam ao próprio Bolsonaro, com esse peso muito grande de pura perseguição política e de que querem calar, censurar e tirar, né, na marra o maior líder da direita, não é só do Brasil, é da América Latina. O Cauty, nessa decisão, o ministro Moraes ele cita 8 reportagens indicando, supostamente, que apontariam um risco de fuga de Jair Bolsonaro. Esse foi um dos argumentos aí para não devolver o passaporte. Agora, em várias entrevistas, Bolsonaro, inclusive, hoje falou conosco aqui no Faroeste Brasileira, a gente vai reproduzir alguns trechos, dizendo que é sim o candidato para 2026. Como é que é candidato e tem risco de fuga, vai para os Estados Unidos, não volta mais? Quero te ouvir sobre isso. E outra questão também, você acha que Donald Trump pode vir a público questionar? Porque agora vai com certeza repercutir internacionalmente essa negativa da Corte Superior Brasileira em negar o passaporte para Jair Bolsonaro comparecer à posse na próxima segunda-feira. Paula, já repercutiu, porque o perfil Twitter do Comitê de Política Externa da Câmara dos Representantes americano, na maioria, né, que são republicanos, já tweetou que é um absurdo que Jair Bolsonaro deveria poder ir à posse de Donald Trump. Não sei, Silvinha, temos esse print, mas temos então já a política americana se mobilizando para falar que tudo isso é um grande absurdo. Deixa eu ver se temos aqui esse print, porque é bem interessante. Aqui, ó, o House Foreign Affairs Committee Majority, que é o comitê da maioria parlamentar que faz parte desse Comitê de Política Externa da Câmara, ou seja, quem analisa a política exterior dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes, já está com as antenas ligadas. E escreveram que, abre aspas, Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter a permissão de poder participar da inauguração do presidente Donald Trump. Eles estão aqui, temos aqui a imagem, eles estão repostando uma notícia da agência americana The Associated Press, que fala como foi proibido a Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. Agora, pegando o gancho daquilo que a Fabi estava falando, risco de fuga, mas fuga do quê? Porque se temos primeiramente, como você falou, Paula, se ele quer ser candidato em 2026, vai fugir para voltar quando, né? Ou vai ficar ser um candidato que faz campanha à distância? Óbvio que não existe isso. Mas, principalmente, se o ministro Alexandre de Moraes tem tanta certeza que Bolsonaro vai ser condenado, que é um criminoso, que é um perigo, etc., se eventualmente ele fosse para os Estados Unidos, ele era só pedir a extradição. Era só pedir para os americanos mandar de volta essa pessoa tão perigosa, que eventualmente condenada por crimes inafiançáveis do Brasil, golpe de Estado, etc. Ou me faz pensar que a preocupação de Alexandre de Moraes fosse que os Estados Unidos não mandariam de volta o presidente Bolsonaro, como não mandaram de volta Alan dos Santos, como não vão mandar de volta qualquer outra pessoa acusada de crimes que não existem no Brasil, como o caso do Alan dos Santos, como os americanos responderam para os representantes do STF e do governo brasileiro quando foi pedida a extradição. São só palavras. Não é possível condenar alguém pelas palavras. No caso do presidente Bolsonaro, deveria ser muito bem provado que ele participou, organizou e fez parte desse complô para um golpe de Estado. Caso contrário, dificilmente os americanos
mandariam de volta o Bolsonaro com uma condenação tão fraca assim. E deveria também ser provada a licitude do processo, ou seja, 3 graus de juízo, garantias constitucionais e não um processo numa corte como o STF, que se tornou uma corte de exceção, que não teria competência para julgar nada daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque deveria ser o tribunal de primeira instância lá do Distrito Federal. Então, vai explicar tudo isso para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, claramente, Moraes me deixa pensar que não queria enfrentar uma humilhação como essa. A gente tem que explicar para os americanos que a Constituição aqui está sendo pisoteada. Não, só isso. Então, de um lado, o Bolsonaro não teria nenhum interesse em permanecer em território americano, do outro, caso ele ficasse lá, era só pedir a extradição, mas deveria ter algum tipo de base jurídica. Nisso tudo, o surrealismo brasileiro de citar o caso de Felipe Martins, que comprovadamente não sequer saiu do Brasil, não estava fora. Então, assim, evidentemente, eles vivem em outro mundo lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e isso gera inquietude, porque se eles não conseguem reconhecer que Felipe Martins não saiu do Brasil, depois de tudo aquilo que foi provado, temos um problema sério de distância da realidade. E, no final das contas, a vontade é punir Jair Bolsonaro só pelo fato de ser o líder da oposição. Mas só terminando, Paulo, isso será um enorme gol contra, porque se a Michele Bolsonaro, se a primeira-dama for lá e tirar uma foto sentada na posse, do lado uma cadeira vazia com a foto do Bolsonaro, essa foto vai viralizar no mundo inteiro e aí sim teremos os holofotes do planeta apontados em cima do STF, perguntando o que está acontecendo com a democracia brasileira.